Boa noite a todos, todas e todes. Eu me chamo Ramon Matarazzo. Estamos aqui hoje, no dia 29 de janeiro, às 18 e alguma coisa, na Biblioteca Estadual do Ceará, lançando o livro Estratégias para Vencer a Morte Social. Eu sou o palestrante, o autor do livro. Temos aqui o mediador, Tomás de Aquino, doutor em artes. Hoje a gente vai falar sobre esse livro que ele é fomentado, pelo 14º edital Ceará das Artes, na categoria Literatura, da Secretaria da Cultura do Estado, Secult-CE. O termo de fomento desse projeto é o 741/2025. Nós estamos aqui com 2 intérpretes de Libras, que é o Israel Cavalcante, a Vitória Sâmia. Eles estão revezando. Agradecer a presença. O Nick Pereira, que é o designer gráfico e diagramador do livro, corretor ortográfico. Temos também, deixa eu ver aqui, o Clístenes, que está fazendo aqui o processo de audiodescrição, Já que não temos pessoas com baixa visão ou com deficiência visual, nós iremos distribuir alguns microfones, alguns caixinhas de som com fones de ouvido para vocês ouvirem como é um processo de audiodescrição, tá? Até uma coisa boa, para a gente ir entendendo como é que funcionam essas ferramentas. Isso é o primeiro edital que eu consigo fazer, essa questão toda. E aí a gente agora, nós vamos assistir um pequeno trecho do filme Theo e Hugo, 5h59, onde a gente vai falar sobre toda a minha vivência e a vivência de várias outras pessoas que vivem com HIV dentro de locais homoafetivos. Aqui nós temos profissionais de saúde, das artes, assistentes sociais, gestores de equipamentos públicos, jovens, pessoas com mais idade, audiodescritor, intérprete de Libras, doutor em artes aqui com inúmeras vivências no cinema, no teatro, na performance, na literatura e por aí vai, Tomás? E nós vamos agora assistir mais ou menos uns 10 minutinhos de um filme que é meio que um protesto, não é contra nada, mas é um protesto a favor da vida de pessoas que vivem com HIV e AIDS e das pessoas LGBTQIAPN+, que têm muitas vezes suas histórias apagadas por determinados preconceitos. A capa desse livro já é um insulto a muitas instituições e a muitas pessoas, Então, bom proveito para quem quiser ler. É uma pena quem não queira ler por causa da capa, porque não se julga o livro pela capa. E o entendimento fica assim, tá? Daqui a pouco a gente volta para dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui, a mediação do Tomás de Aquino. Tá bom? Vamos lá. Bom, o Tomás tem uma mediação para fazer, mas antes de qualquer coisa, de iniciar qualquer argumento, eu só quero que vocês entendam que tudo aquilo que a gente já está educado e acostumado a observar, ver, sentir, muitas vezes essa percepção não está dentro da nossa realidade. Isso choca institucionalmente, isso choca culturalmente, Infelizmente a gente ainda é muito enraizado pelas nossas heranças culturais, que não são as nossas ancestrais, e sim lá da Europa, de outro lugar. Então essa moral cristã
cristianizada, né, que está enraizada na cabeça da gente e que gera culpa e que coloca dúvida, medo e que adoece. Infelizmente a gente ainda tem muito disso. E eu me ponho nesse lugar também. Eu não sou uma pessoa diferente. Eu também tenho os meus pudores, né? E só para fazer esse adendo, né? Que acho que às vezes a gente deve se abrir mais ao novo, do que não está dentro da nossa bolha, do que não está dentro do nosso tangível, e enxergar novas realidades que, se nós não passamos, ainda vamos passar, né? Então, é difícil colocar algumas coisas, algumas realidades que existem dentro da nossa cidade, inclusive, mas são apagadas. E quando são apagadas, são marginalizadas. E quando essas vidas são silenciadas, assim, acaba com um estranhamento. E acaba que a vida que é silenciada, a sexualidade que é silenciada dessa forma, acaba se tornando estranho ao outro e virando um aparato de ódio, né, que muitas vezes é usado politicamente para nos matar. No caso, pessoas LGBTs, né, não interessa o que acontece dentro do íntimo de cada um, não interessa o que acontece dentro do íntimo de cada realidade, de cada instituição que agrega isso aqui que a gente acabou de ver, essas cenas que a gente acabou de ver, mas interessa sim o meu respeito pelo outro enquanto eu posso tolerar. Aí quando eu não posso tolerar, realmente será que eu estou preparado para viver em sociedade? É essa a pergunta que eu faço, né? E aí eu queria chamar o Tomás para a gente começar aqui os nossos joguinhos. Vamos lá. Obrigado, viu, por aceitar o convite. É isso. Boa noite, gente. Boa noite, Ramon. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer o Ramon, né, ao convite de estar aqui, conversando com ele, mediando o lançamento do livro. Foi um convite assim, bem né, que ele fez para mim essa semana, e a gente está agora, vamos lá conversar sobre o livro, manda para mim, para eu ler, e a gente vai tentar brincar aqui um pouco nessa mediação, nessa discussão. Aí eu conheci o Ramon há um tempo no teatro, mas em 2017 foi que a nossa relação se aprofundou um pouco mais, porque ele foi estudante de uma disciplina que eu estava ministrando no IFCE, que era composição cênica, que resultava na montagem de espetáculo teatral, são as disciplinas de final de curso, né? E aí a gente veio desenrolando assim, essas conversas, essas parcerias e relações, e sempre tentava acompanhar ali, o processo do Ramon, né, que ele começou ali no curso de licenciatura com o espetáculo Lázaro. Não é isso? Não corrija qualquer coisa. E aí, acompanhando esse processo dele, tanto na pesquisa, que é uma pesquisa de vida, né, além de artística e política, também na pesquisa de linguagem cênica que ele vem desenvolvendo, né, a partir do tema que ele está discutindo, que é HIV/AIDS e tantas outras questões da vida LGBTQIAP+. E também acompanhando ele no prêmio que ele ganhou na prefeitura, em lançamentos de outros livros e etc. Oi, tudo bom? Chiquinho, tudo bem? E aí, Ramon também participou de um processo meu, quando eu fiz o espetáculo Nós Três Ninguém, que é um espetáculo que eu trabalhei com outro grupo de teatro, dirigindo e fazendo a preparação corporal do Tavares Neto, que é desse grupo, onde no espetáculo eles trabalhavam com a poética de Caio Fernando Abreu e de José Leonilson, né? Duas pessoas que foram vítimas da HIV/AIDS antes dos medicamentos antirretrovirais chegarem em 96. Então, também agradeço essa parceria, ele foi lá assistir o ensaio, comentou, e foi lá nas apresentações também dando feedback pra gente, né? Para ter esse outro olhar e cuidado com o nosso trabalho. Então, eu peço licença ao Ramon e a todos para ler um breve texto que eu fiz para nortear aqui a minha conversa com ele, em cima do livro que ele pediu para eu ler essa semana, né? Então, vamos lá. Bioressurrecto, Estratégias Performativas para Vencer a Morte Social, de Ramon Diego, conhecido também como Ramon Matarazzo. Estou pedindo licença para ler esse texto, comentário,
sobre a obra de Ramon Diego, intitulada Bioresurrecto, Estratégias Performativas para Vencer a Morte Social. Resultado não apenas de sua pesquisa de mestrado no PPG Artes do IFCE, mas uma experiência que se deu e ainda se dá na pele, legitimando, como o próprio Ramon diz, a existência de pessoas dissidentes. Desta maneira, Ramon não pede licença, como eu, para falar sua autoficção performativa e cruel. Ele não se explica e nem pede autorização. Ele começa com, no e pelo corpo, que carrega em suas veias a sua experiência de vida, fazendo-nos visualizar, sentir, atravessar e afetar. Como na performance da vida, a autoficção de Ramon começa com uma escrita performativa em que ele nos lança dentro do seu íntimo partilhado, quartos, ruas, encontros, zonas de riscos, afetos e principalmente desejos. Desejo que reivindica a vida, a existência e a renúncia da morte social. Ao ler o livro, senti-me em uma série, tamanha a visceralidade e a força poética das palavras e do encadeamento das mesmas, que se transformam em imagens, em movimento, ou ainda uma câmera subjetiva que não corta quando o desconforto aparece. Pelo contrário, ela amplia esse desconforto, ela dá um zoom. Chama minha atenção sua escrita performativa em desestrutura, aos padrões acadêmicos, que primeiro explica, fundamenta, para apenas depois o pesquisador se colocar em meio a infindáveis citações. Em um corpo dissidente que luta contra a docilização, domesticação, instrumentalização e adestramento de corpos, Ramon, sem se apropriar da ideia de estrutura proposta por Eliane Brum no livro Banzeiro Ocotó, Uma Viagem à Amazônia ao Centro do Mundo, vai desestruturando a sua escrita, com frases curtas, recheadas de ponto final, onde às vezes a frase é apenas uma palavra. Ele se coloca frente aos autores e autoras antes de qualquer fundamentação teórica, propondo um ambiente sensível onde vida, desejo, medo, prazer e vulnerabilidade coexistem, onde o afeto é possível. Afeto como uma pancada que penetra e transforma o corpo, como vírus e medicamentos que vão reelaborando outras formas de existir. A carne se faz verbo. Ele escreve antes da teoria, propondo uma escrita performativa embasada na prática como pesquisa. Portanto, sua escolha em desestruturar a escrita não é apenas estética, é também ética e política. Ele se apresenta como o sujeito da experiência, como aquele que se expõe, segundo Jorge Larossa Bondia. Ramon apresenta suas vulnerabilidades em um raio-x cruel sobre a vida homoafetiva, revelando que na busca por uma companhia verdadeira, adentra cinemões, saunas, banheirões, programas com profissionais do sexo e afins. Talvez dessa exposição experiencial surja uma palavra cara ao livro, a ideia de programa. Programa como motor da experimentação, citando Eleonora Fabião, que ele coloca no livro na página 70. Abre aspas. Programa é motor de experimentação, porque a prática do programa cria corpo e relação entre corpos. Deflagra negociações de pertencimento, ativa circulações afetivas impensáveis antes da formulação e execução do programa. Programa é motor de experimentação psicofísica e política.
A partir dessa ideia, ele vai perfazendo, ao meu ver, uma simbiose entre os programas, programa performativo e programa com profissionais do sexo, no qual ambos envolvem combinados prévios, negociações de limites, códigos explícitos e implícitos, exposição do corpo, risco, desejo, prazer e possibilidade de ruptura. Em ambos os casos, o corpo entra em estado de alerta, como no programa performativo HIV positivo, prontuário 63674, aceitando o risco como parte da experiência. Desta maneira, em sua narrativa autoficcional, ele nos leva a compreender que não é uma pesquisa sobre o HIV, mas com o HIV, atravessada por ele em seu cotidiano de maneira concreta e política, deslocando-o do campo da vergonha, do silêncio e da estatística para o território da criação artística, da narrativa, do desejo e da política do corpo, reconfigurando essas relações em estratégias de sobrevivência que perfazem seus programas performativos para vencer a morte social. Para finalizar, a escrita visceral e cruel encontra ressonância direta no conceito de crueldade apontada por Antonin Artaud no seu Teatro da Crueldade. Mas não é a crueldade como violência gratuita, mas como necessidade radical de dizer o que não pode mais ser adiado, como um ato político de viver o agora. Viver é cruel. Tal como no Teatro da Crueldade, o livro não pretende deixar o espectador ou leitor como um simples voyeur, outra proposição de Antonin Artaud, mas nos instiga também a reperformance de seus programas. A escrita de Ramon pretende nos atravessar, gerar incômodo, recusando uma escrita higienizada e sem posicionamento, pois este tipo de escrita não comportaria a poética do autor. Como sujeito da experiência, ele se expõe em uma poética da honestidade, abrindo suas feridas e assumindo os riscos do que ele nos confidencia em sua autoficção. Nesse contexto, a honestidade da escrita é também uma forma de crueldade. Assim, Bioressurrecto, estratégias performativas para vencer a morte social, vai tecendo estratégias para vencer a morte social, dispondo na sua leitura o que foi silenciado e estigmatizado, trazendo outras vozes que também buscam vencer a morte social. Espero que todos e todas tenham uma boa leitura. E aí, nesse momento de mediação, eu queria combinar com o Ramon e com todos uma brincadeira performativa. Já que o livro é uma autoficção performativa, então, que tal a gente propor também uma explanação mais performativa com a participação também de vocês, para que vocês não fiquem apenas voyeurs dessas conversas. Eu vou explicar, pode ser, Ramon? Então, eu vou explicar como é que eu tinha pensado. Eu peguei aqui do livro do Ramon, licença, não caia, algumas palavras e vou distribuir para vocês essas palavras. A gente vai, assim, aleatoriamente, Ramon não vai saber que eu não sabe quais são as palavras do livro que tem, e a partir dessas palavras ele vai trazer o livro, vai apresentar a obra. E essas palavras podem ser ditas por vocês de forma aleatória. Não precisa ser, porque elas estão numeradas para eu saber a ordem, mas não precisa ser o número que está no papelzinho. Quem quiser falar, fala. E aí eu vou colocar no cronômetro mais ou menos 2 minutos e meio para o Ramon apresentar essa palavra, esse conceito, esse capítulo do livro, essa seção do livro, e ele vai conversando sobre, beleza? E o Ramon vai estar vendado para não ler os lábios de vocês, antes de vocês verem a palavra. E aí a gente vai brincando com isso. E aí, se Ramon, por acaso, parar de explicar nos 2 minutos e meio, eu vou botar aqui o cronômetro, aí outra pessoa já pode
levantar o papelzinho e já falar tal coisa. E aí Ramon vai e explica um pouquinho sobre tal coisa. Beleza? Combinado? Então só preparar um cafezinho para vocês. Só 2 minutos, viu? Eu tô aprendendo. Vou pegar aqui os papéis. E aí qualquer coisa eu falei mesmo, porque o Ramon fala muito, viu? Para eles falar? Hã? Pega o microfone para eles falar? Pode pegar. A foto daqui. E aí, gatíssimo. Você quer o dela, não? São poucas palavrinhas, acho. Já é isso, né? Vamos pra cá. Obrigado. Tá aqui. Tudo bem, querido? Tá. Tá bem. Tá. Mas pelo tempo a gente vai ver aqui de C10, enfim, a gente vai ver aqui de acordo com o tempo também do espaço, tá? E aí eu vou só vendar o Ramon pra gente começar essa brincadeira. Ele vai precisar, ele vai responder. Aí se eu quiser pegar o meu pra ir passando lá pras pessoas. Tá. Saber se eu estudei, né? Que eu escrevi. Saber se ele vai passar agora. Toma, o microfone. Tá dando pra ouvir assim? Tá tranquilo? Gravando, né? Então tá bom. Então, só, eu esqueci de ligar aqui o cronômetro. Só um minutinho. Relógio. Pronto. Quem quiser iniciar, fique à vontade. Félix Gonçalves Torres. A gente começa por 3 minutos, né? Deixa eu ligar aqui. Pronto. Ok. A gente começa por um autor muito massa. Esse autor faz obras relacionais, como por exemplo 2 relógios que partem do mesmo ponto, são colocados no mesmo horário, só que em algum momento as pilhas, as baterias vão acabar, né? Fazendo alusão a 2 pessoas vivendo com HIV, que no caso é o Félix e o namorado dele. Então esses relógios eles vão parar, mas eles vão parar em tempos diferentes, mesmo com as mesmas baterias, mesmo com as mesmas disparadas de horário. E assim somos nós, as pessoas, né, que nos amamos, mas vamos parar um dia. Só não sabemos a hora, o dia e tudo mais. E a gente vai um antes do outro. Mesmo que o amor pulse dentro do coração, principalmente de pessoas LGBTs, nós não, a gente parte separadamente. Outra coisa que acho muito importante do Félix Gonçalves Torres é que ele é um artista que ele deixa ali a obra para se acabar, né? Então ele coloca um monte de bombons e as pessoas vão tirando esses bombons. E aí há quem faça uma analogia sobre a pessoa que está vivendo com HIV está indo embora, né? Está acabando esse tempo dessa pessoa vivendo com HIV nos anos 90, nos anos 80, né? Há outras pessoas que falam que é só mesmo uma relação entre o artista
que colocou os bombons, assim como ele coloca folhas de papel em branco também, para a partir daquela resma de papel em branco, produzisse outras obras de arte, para que aquilo ali reverbere quase que para sempre, né? Então, acho que é isso. Morte social. Morte social é algo muito complexo. Acho que eu morri socialmente, acho que vocês morreram socialmente várias e várias vezes. Mas a gente tem que ressuscitar. Por isso que o Iago, que está aqui para todo mundo ver, né? Todo de blusinha de arco-íris, ele me deu o termo Bio-Ressurrecto em conversa pelo telefone. E aí eu digo, cara, que nome incrível, Bio-Ressurrecto. Que é a ressurreição, vida, bio, né? E ressurrecto, ressurreição. Então eu pensei na ressurreição de Jesus Cristo, mas eu também pensei na minha ressurreição social depois de um vírus, depois do diagnóstico de um vírus, que a gente não é só um vírus, a gente não é só gay, a gente come um pão, né, 3 horas da tarde, a gente faz outras coisas, gente, também, várias coisas. E uma dessas coisas são essas estratégias para vencer a morte social, que são várias. Vocês, pessoas aí que estão, né, aqui na plateia, vocês são brancos, pretos, pardos, indígenas, enfim, homens, mulheres, tem vários marcadores. E o que é que vocês fazem para vencer as mortes sociais que vocês passam em algumas etapas da vida, né? É isso. De molho. De molho é uma performance onde a gente tenta encontrar a cura da AIDS por cadeados, né? Então, vários profissionais da saúde vão ali tentando abrir uma chave com as chaves, né? Um monte de molho de chaves para abrir, para ver se consegue abrir e soltar essa pessoa dessa prisão, desse estigma, e a cura mesmo do HIV. Já se fala muito em cura do HIV hoje em dia, já não é mais uma grande, será que um dia teremos, né? Então esse molho de chaves, ele tenta descobrir, são cientistas, são profissionais da saúde, são a sociedade civil tentando descobrir uma forma eficaz de acabar não só com o vírus, mas com o preconceito também. E aí eu não coloco a chave. E as pessoas ficam desesperadas, porque a chave está no meu bolso, assim como a cura está no bolso dos grandes laboratórios das indústrias farmacêuticas. E ninguém solta, porque é mais lucrativo lucrar com o meu corpo, com uma doença, do que me curar. Porque eu valho muito para a indústria farmacêutica. Aliás, nós todos. É isso. Testículo e misericórdia. É um texto pequeno que eu falo sobre gozar, sobre subir no alto de uma montanha e ter um homem que me proteja, porque talvez, isso dito pelo psiquiatra que me consulta, eu tenha tido uma falta paterna, e não por isso que eu seja gay, mas é por isso que eu tenho vontade de ser abraçado, protegido pelo macho, mas não esse macho demoníaco da sociedade, né? É o macho na sua mais animal essência, que protege, né? Que protege quase a sua fêmea, né? Eu me coloco quase na posição de fêmea, e que o meu sonho é, sim, viver. É impossível, isso é uma utopia fora do capitalismo, numa cabana só com outro homem e a gente se amando eternamente. Eu acho que o céu é assim para mim. A cura, toda cura dói, né? Então eu coloco uma cura sobre o final do mundo, né? É o HIV acabando, mas as grandes instituições religiosas sendo castigadas pelo que disseram, né? Que HIV é um castigo pela promiscuidade humana, principalmente dos gays, e de trás de muito casamento tem muita promiscuidade entre homem e mulher. Falo também sobre a indústria farmacêutica, também falo sobre o negacionismo de pessoas que mesmo com a cura
talvez ainda tomem medicamentos porque não acreditem na cura, e pessoas que não querem transar sem o preservativo com pessoas ex-soropositivas numa eventual futura e utópica cura do HIV. Eu não quero ficar com você, eu não sei se esse vírus vai voltar. Então, acho que é bem isso. Bioressurrecto. Bioressurrecto é a nossa ressurreição de cada dia, é lutar contra tudo que a gente luta, né? Eu coloco na minha questão, né? A questão de eu ser gordo, a questão de eu não estar dentro do padrão. Vocês sabiam que sarado, toda a vida, vocês levem isso para todo mundo. Sarado, a expressão sarado, ai que homem sarado, é o contrário de doente de HIV. Então essa expressão é dos anos 80. Então o homem que está sarado na academia, ele não está doente de HIV ou AIDS, né? E AIDS, né? Porque HIV é o vírus, AIDS é o estágio terminal da doença. Então bioressurrecto é combater os sarados às vezes também. E ressuscitar sendo quem a gente é, sendo gordinho, sendo afeminada, sendo quebrando a mão, sendo chata na pesquisa, não concordando com algumas pessoas, e enfim, sendo ariana como eu sou, antipaticíssima, mas se não fosse assim eu não gostaria de mim. Corpo dócil. Corpo dócil é exatamente tudo que eu falei, que vem antes, né, da bioressurreição. A música Pluct Plactizum, do Raul Seixas, né, que fala muito bem, né, tem que ser selado, avaliado, carimbado, registrado, se quiser voar. É lógico que ele faz ali uma menção à ditadura militar, mas os nossos corpos são dóceis. Vocês que são mulheres já nascem com responsabilidade de casar, de ter filhos. E às vezes vocês não querem ter filho. Nós que somos gays, nós temos que dar o dobro para a sociedade respeitar. A gente tem que ter um corpo padrão, a gente tem que ter dinheiro, né? Porque tem uma diferença, né? Tem o homossexual respeitado rico e tem o viado pobre, né? Então, isso aí que eu não estou reforçando o estereótipo, é como a sociedade trata mesmo. De que era, hein, que eu estava falando, eu me esqueci, ó. Corpo dócil. Corpo dócil. Aí, o corpo dócil é isso, a gente obedece a tudo. A gente obedece a tudo. A gente está vivendo bipartidarismos, que a gente está obedecendo um lado ou o outro, e aí o mundo todo se degladiando e tudo mais. E aí você aceita uma medicação, mas cadê a cura disso tudo? Né? Aí você aceita que na sua infância sua mãe diga, fala direito, fala como homem. E aí que na fase adulta, quando você já, né, se rebelou contra isso, vem um namorado e diz assim, eu não gosto que você seja mais afeminado, acho que você poderia ser um pouco mais homem. Eu digo, capaz tá. É isso. HIV positivo, prontuário 63674. É uma performance que eu saí na rua, no centro de Fortaleza, ali na Praça José de Alencar, na Igreja Universal, né? E aí eu saio com uma camisa rosa com os dizeres HIV positivo, prontuário 63674, que é o número do meu prontuário mesmo, no Hospital São José. Eu tenho a minha sorologia aberta, não tenho o menor problema em falar sobre isso. E as pessoas pensam que a gente tem orgulho de dizer que tem HIV. Mas, de uma certa forma, quando a gente luta contra um preconceito, a gente tem que ter um certo orgulho mesmo de viver numa sociedade extremamente excludente com pessoas que vivem com HIV, que eu não sei o que é isso, porque uma pessoa vivendo com HIV é mais seguro de transar com uma pessoa vivendo com HIV do que com uma pessoa que não sabe a sua condição sorológica, né? Que não fez um exame porque não quis, ou se acha que é o rei, né, que não pega porque não é homossexual, ainda tem aquele pensamento. Mas eu não faço
com esse HIV positivo, uma luta contra quem não tem HIV, não. Eu quero educar as pessoas que estejam pelo menos perto de mim, para que elas eduquem outras pessoas, reafirmem, né, que eu posso ter um filho saudável, se eu quiser ter um filho, mas não quer colocar um filho no mundo com essa loucura de hoje. Não posso nem me sustentar, avalie uma criança. E eu acho que é isso, assim, ser HIV positivo hoje em dia é punk, assim. E aí foi por aí, sendo HIV positivo, que eu entendi muitas dores, inclusive dores que não são minhas, né? O lugar da fala e não o lugar de fala. Meu cu é uma poesia. O meu cu, quem quiser pode cutucar à vontade, se eu tiver afim, é lógico. E ele é poesia de muitos pênis. Mas não só isso. Eu ganho dinheiro com essas narrativas. Eu fortaleço as dramaturgias. A gente vive num sistema capitalista, né? Tem gente que diz, bota a cara no sol. Eu botei o cu no sol e coloquei na capa do livro. A gente está em 2026. Hoje são 29 de janeiro de 2026. E é como se a gente vivesse, gente, em 1985. Os pensamentos retrógrados, demais. E aí, assim, antes, acho que tem gerações aqui que podem me dizer isso. Meu cu é poesia. A gente estava quase chegando lá numa liberdade que ninguém sabe o que era, mas vieram esse pessoal aí da militância, né, dos bons costumes, dessa família tradicional brasileira, que isso não existe. Eu fui criado por vó e mãe, e nem por isso eu deixo de ter moral. Não é porque eu saio com garoto de programa que eu deixo de ter moral e ética, porque é tudo dentro dos limites da ética, onde os corpos se permitem a sentir prazer, se permitem a entender que estão prestando um serviço, ainda que esse serviço seja passageiro. Eita, que eu fui longe, né? É isso. Apesar de é um programa performativo que eu fiz em 2002 na Casa de Retaguarda Clínica da Associação de Voluntários do Hospital São José, onde, apesar de aquela casa tratar de pessoas vivendo com HIV, a gente fechou a casa, colocamos as pessoas que são assistidas pela casa e dissemos, é proibido falar de HIV nesta noite, por mais que aqui seja uma associação que cuide de pessoas vivendo com HIV. Então, uma pessoa veio com cosmética, a outra veio com falando alemão, porque passou 9 anos na Alemanha e trouxe a sua experiência de como é viver com HIV na Alemanha e aqui, e a gente descobriu que viver aqui com HIV é bem melhor do que na Alemanha. Outra pessoa trouxe um tarô, né, uma quiromancia. Outra pessoa, eu, na verdade, me coloquei também lá e fiz a piranha do banheiro, que é os homens que fazem banheirão no terminal. Aí tinha uma reportagem da Isis Cidade, do 190, onde ela fazia uma reportagem muito moralista, né? As pessoas não podem transar nos banheiros públicos. Aí eu digo, talvez se a sociedade aceitasse mais, as pessoas não precisariam ir ter esses fetiches, essas fantasias sexuais de se pegar, porque... E aí tanta homofobia que os caras vão lá e não têm coragem de assumir a sexualidade, acabam se casando com a mulher, e a única forma que eles têm de desenvolver a sexualidade deles é dentro de um banheiro da Parangaba, da Messejana, do Antônio Bezerra, do Siqueira, e por aí vai. Linga Cássio. Linga Cássio é artista cearense, Linga da Cobra, o nome artístico, artista brilhante, que desenvolveu um programa performativo chamado Zona de Convivência. Ela pega o sangue dela e coloca dentro de um recipiente com água e coloca as rosas. Uma rosa, né? E aí essa rosa puxa tinta com sangue e fica vermelha. É incrível, dentre outros trabalhos maravilhosos. Programa performativo.
Programa performativo é a coisa mais difícil de fazer, mas mais gostosa de fazer quando se fala em não ser mais teatro, que é aquela coisa convencionada, né? Que a gente tem um horário para começar, para terminar. O programa performativo pode durar dias, meses. Eu posso dar um comando aqui para vocês, que vocês vão executar esse programa performativo durante um ano. Pode ser um modo de vida, né? Programa performativo é, na verdade, o enunciado da performance. Performance arte é algo que elenca vários elementos, como o meu corpo, uma música, um texto, dentre outras coisas. A gente vai misturando tudo isso e vai fazendo uma performance. Então, isso é um programa performativo. Fazer um esboço de como vai ser essa performance. Suplício, sauna seca, sauna vapor. É legal ir para a sauna, e lá tem uma sauna seca e uma sauna a vapor, mas é insuportável viver sobre esse sistema padronizado de corpos fitness da academia. Muita gente não quer ter relações sexuais comigo porque eu não tenho a barriga sequinha. Então é melhor uma pessoa da barriga sequinha. E aí torna-se um suplício quando você tem HIV. Você não tem mais confiança de ter um relacionamento comum, né, com outra pessoa. Eu passei 8 anos da minha vida negando que tinha HIV e fazem 8 anos que eu abri a minha sorologia. Então, eu fui me viciando em algumas coisas que, com muita terapia psiquiátrica e psicológica, agora com os 38 anos é que eu estou começando a voltar para o meu cotidiano normal. Depois de 17 anos, sei lá, de diagnóstico de HIV, agora que eu estou entendendo o que é, novamente, namorar, sabe? Começar do zero, não precisar ir transar direto. Então é um suplício, muitas vezes, estar numa sauna e ter que transar direto com a pessoa sem passar antes, sei lá, pelo que ela gosta, enfim, uma série de coisas. Dark Room é o começo de uma longa história, mas que você pode se livrar. Dark Room é um quarto escuro, geralmente situado dentro de boates e saunas e até outros ambientes, que os homens se pegam, como vocês viram bem aqui, né, no trecho do filme. Esse filme é maravilhoso, ele tem essa cena descolada e depois o filme segue normal. Uma narrativa de um homem que tem HIV e tudo mais e tal. E aí eles vão se tratar com PrEP, uma coisa maravilhosa, é um filme super romântico, né? Tem muita gente que vai passar esse filme em escola e corta essa parte porque é muito forte, realmente, né? Então, Dark Room é o lugar onde você pode fazer tudo aquilo que a igreja diz que você não pode. Porque é muito gostoso para a instituição religiosa dizer o que você não pode e controlar você em nome de um cara chamado Cristo, que tem muita gente que é procuradora de Jesus Cristo, né? Ele não disse muitas coisas, mas tem muita gente dizendo que ele disse. Então, o Dark Room chega até a efervescência de um diálogo sobre Cristo. Ainda tem aqui só dois. Estética relacional. Acabou, né? Pode falar, pode. Estética relacional. Estética relacional é um abraço que eu te dou e a partir de um ponto que um diretor de performance ou de teatro nos dá, aquilo pode virar arte. Mas, por exemplo, o que eu falei sobre o Félix González Torres é estética relacional. Deixar o bombom ali e ir embora e as pessoas comerem. Deixar o papel ali e ir embora, as pessoas pegarem o papel e irem para suas casas e fazerem o que quiser com esse papel. Essa é uma relação, onde eu deixo algo e a gente pode viver junto. Eu acho que isso aqui é uma estética relacional, né? O que a gente está fazendo é meio que estética relacional. Tem arte aqui. A gente está falando de arte. E a gente está falando por um prisma, por outro viés, tal. E se vocês fossem continuar
e falassem as dores de vocês para mim, aí seria totalmente relacional. Passiva. Sou muito passiva, Falta- mas na vida eu sou ativo. Na vida inteira, não venha com frescura não. Eu só sou passiva naquele momento, mas na Ainda vida. falta o último papelzinho, eu acho. Autoficção. Autoficção, eu fiz autobiografia, né? Eu contei a história da minha vida. Esse livro aqui não tem nada a ver comigo, apesar de ter algumas coisas que perpassam a minha história. E aí eu vou falar sobre um assunto, mas esse assunto ele pode ser a minha história, mas ele pode ter elementos narrativos fantásticos. Aqui eu boto dragão, boto o que eu quiser. Me diverti muito nesse momento escrevendo dragões cuspindo fogo, com realidades difíceis de lidar. Sabe? Quando vocês vão encontrar nesse livro, assim, quando estiverem lendo uma coisa bem séria, passa um dragão e joga uma rajada de fogo em cima de alguém. Uma mulher começa a voar, porque o sonho dela era voar e tal. Então vocês vão ver muito isso nesse livro também. 3 mortes: aborto, homofobia e HIV. 3 mortes: aborto, homofobia e HIV. Certo. Em meados de agosto de 1986, meu pai manda me abortar. E aí, quando eu tenho 27 anos, eu faço o DNA. Isso foi em 2014. Minha mãe já não entrou mais no processo porque eu já era maior de idade e tudo mais. Cauane me ajudou pra caramba. Cauane, você entra na história, né? Descobrindo como era o WhatsApp e tal. Não sabia nem mexer no WhatsApp direito e a Cauane me ajudou nisso. E fui lá encontrar meu pai, tive a curiosidade e tudo mais, mas a pessoa não quer saber de mim. Olha, quem é que quer um filho gay, né? Trabalhador da cultura, espírita, passiva, artista, esquerdo, né? Escritor, escreve putaria, mostra putaria pro pessoal. Então eu não posso fazer nada, mas ele perde um ser humano sensacional, que sou eu. Esse ano, a minha palavra é autoapropriação, que a gente chama de auto-amor ou amor próprio. Mas eu estou me autoapropriando e dizendo que eu sou uma pessoa maravilhosa, porque eu não saio da minha casa para prejudicar ninguém. O tempo acabou, mas se você quiser falar mais alguma coisa. Aí você falou sobre 3 mortes, Isso. né? A do HIV, todo mundo já está sabendo, 22 anos, diagnóstico de HIV, uma série de preconceitos. E a homofobia continua, né? A gente tem aí a todo ano mortes, assassinatos e suicídios, porque as pessoas não toleram os homossexuais, os LGBTs em geral, e ainda alguns de nós, com esse corpo dócil, né, ainda nos matamos por culpa desse cristianismo doente que não está na pauta de Jesus aí, o real Jesus que ama tudo. Obrigado.